Olá, cintilantes! Ai, hoje o dia tá tão radiante. Eu já voei por ali, já voei por aqui, já fui visitar uma grande amiga minha. Ela se chama Ametista e o sonho dela era ser artista. Mas um dia aconteceu uma coisa com ela e que adiou o sonho dela. Eu vou explicar rapidinho para vocês. Mas antes, eu vou sentar um pouquinho. Em uma tarde ensolarada, a Ametista resolveu ir passear para encontrar um cenário perfeito, para um pôr do sol perfeito. Ela queria fazer uma foto bem linda. E aí ela se concentrou, ficou bem quietinha, esperando o momento perfeito. De repente, do nada, sorrateiramente, um jacaré se aproximou. Sabe o que aconteceu? Nhaque! Ele comeu uma asa da ametista. A ametista ficou desesperada, correu, correu, correu. E ela pegou a sua varinha mágica e chamou a gente. Imediatamente, nós fomos lá e resgatamos a ametista. Levamos a ametista para a mãe árvore. E a mãe árvore cuidou dos machucados dela, cuidou do coração dela. E ela se recuperou, mas a ametista nunca mais pôde voar. Ela passou um tempo muito triste. E aí, a gente, como amigas dela, começamos a pensar em várias brincadeiras, vários jogos, várias coisas divertidas que dava para fazer e que a gente não precisasse usar as asas. E sabe o que a gente descobriu? Que tem um monte de coisa legal para a gente brincar juntos. E é isso que a gente faz. A gente continua se divertindo muito, sem precisar voar. Agora me contem uma coisa. Vocês conhecem alguma brincadeira que não precisa voar? Então vocês podem compartilhar comigo. A mamãe árvore contou pra gente uma outra coisa muito legal. Ela falou que o nosso verdadeiro poder não está na nossa asa, está dentro de nós. E com ele, a gente pode voar para qualquer lugar. Vocês sabem como é que é o nome desse poder? É a imaginação. E eu vou contar um segredo para vocês. Todas as fadas e todas as crianças têm esse poder mágico da imaginação. Mas a gente precisa fazer uma coisa para a gente conseguir usar esse poder mágico. A gente precisa treinar. Sabe como é que se treina a nossa imaginação? Brincando. A gente tem que brincar muito para conseguir usar a nossa imaginação e voar para todo lugar. A ametista me ensinou também uma outra coisa muito legal. Ela me disse que coisas ruins podem acontecer com a gente. E quando acontece, a gente sempre encontra um outro jeito de brincar e se divertir. Não é legal? Então, agora eu tive até uma ideia. Eu vou lá na casa da ametista, vou convidar ela para um piquenique e quem sabe ela não faz um desenho incrível meu. Eu nem contei para vocês, né? A ametista conseguiu virar artista e hoje em dia ela faz desenhos incríveis. Ela usa a imaginação e a sua varinha mágica. Vamos lá ver se ela faz um desenho incrível meu também, né? Beijinhos cintilantes e até a próxima! Inclusão é o ato ou efeito de incluir, ou o simples gesto de não excluir e nem permitir que ninguém à sua volta seja excluído. Mas esse gesto, ele necessita de empatia e muito respeito para entender que todo mundo tem suas especificidades. É necessário acolhimento e conhecimento para reconhecer as ferramentas que podem e devem ser usadas. Devemos ser conscientes para construir um ambiente inclusivo. Diversas políticas e medidas legislativas e jurídicas têm sido construídas no mundo a fim de eliminar a exclusão social. Inclusão, como você já percebeu, é o tema de desenvolver desta semana e eu te convido a se envolver de fato nessa discussão. Porque não se trata de falar de patologias,
mas do direito a todos, de tudo a todos. E é por isso que nessa conversa de hoje, quem está comigo é o advogado Sebastião Viganò Neto, que já há anos trabalha com casos de famílias que têm os seus direitos impedidos, desrespeitados. E também conosco a Leide Pires, que é mãe de autista. Eu aproveito e já começo a conversa com você, Leide, porque imagino que o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele lance luz, né? Ele esclareça muita coisa, ele responda muitos questionamentos que já vieram, que já vinham permeando a família, mas também causa um pouco de receio do que pode vir. Como é que foi na sua família? O impacto foi muito grande. Receber o diagnóstico de que seu filho é autista gera muita confusão na gente, porque você fez, meu Deus, como eu não percebi, onde eu falhei. Mas ao mesmo tempo esclarece, como você falou, muita coisa e você vê o mundo de possibilidades aparecer para seu filho, porque você vê que tem algo diferente, mas você sabe o que pode ser esse algo diferente. E quando vem o diagnóstico, que você procura o tratamento, que você se esclarece, procura estudar sobre o assunto, aí tudo fica mais claro, sabe? E aí você vê também conviver diariamente com o preconceito. É muito difícil para nós pais. Então hoje, quando eu falo de autismo, quando eu defendo a pessoa com deficiência, né, ou a pessoa que tem alguma síndrome, é para a gente combater esse capacitismo, né, que é aquela ideia de que a pessoa com autismo, a pessoa que tem algum transtorno mental, ela não consegue estudar, nem trabalhar, nem viver em sociedade. Então hoje eu luto para que as pessoas tenham mais informações. E aí eu penso assim, gente, está na hora do Estado começar a colocar mais informações, mais material gratuito, para que as pessoas tenham mais informação. Porque o que acontece? O preconceito vem da falta de informação. Quando você conhece o que é o autismo, diversos tipos de doenças mentais ou deficiência, acaba aí, eu cesso o preconceito. Então a minha luta é diária. Eu abracei a causa e a Bárbara é autista. Eu não tenho vergonha de falar que a minha filha Qual é a autista. idade da Bárbara? A Bárbara tem 24 anos. E você descobriu o diagnóstico dela quando? Aos 20 anos. Nossa, tem pouco tempo. Tem pouco tempo. E nessa história, nesses 20 anos, sem saber, né, exatamente sem saber, sem conhecer o transtorno de perto, assim, né? Embora você já convivesse sem saber. Uhum. Você conviveu com muito preconceito? Se sentia alguma coisa diferente em relação às outras pessoas, com a sua família, com a sua filha? Sim, eu ouvia os burburinhos, né, as panelinhas falando, mas assim, eu pensava assim, nossa, meu esposo é tão quieto, e ele é tão inteligente, uma pessoa, nossa, assim, super respeitado. Bárbara é igual a ele. Aí veio o meu filho quieto, mas ele é tão inteligente também, um menino CDF. Só tirava notas boas, todos eles, né? Então, eu não via nada diferente. Quando a Bárbara foi no Enem, que ela tirou nota, no Enem que poderia fazer medicina na Federal, e ela não quis, ela quis moda. E ela começou com crise de pânico, crise de depressões e crise de pânico. E o porquê que ela tinha crise de pânico e depressão? Porque ela se achava diferente das outras pessoas. Ai, todo mundo tem namorado, todo mundo sabe o que quer e eu não consigo saber o que quero. Essa foi a dúvida dela que gerou essa crise de pânico. Quando veio o diagnóstico do autismo. Vindo o diagnóstico do autismo, eu comecei a entender a minha família, meu esposo, comecei a entender o meu filho. E eu vou falar para você uma coisa. Se todas as famílias tivessem uma pessoa só com autismo, seria muito mais unida, porque na minha casa não há briga, não há intriga, ninguém disputa nada. Nós somos totalmente unidos. Eu sou uma só que não tem um autismo no meio de 3, e eu consigo entender cada um deles dentro de sua particularidade. E é muito interessante essa experiência para mim. Eu cresci muito como ser humano, eu passei a estudar mais, e comecei também eu mesma a ver as outras pessoas de uma forma diferente. Clareia, né? Clareia exatamente. A gente aprende a respeitar também o outro. Então, e aí quando você teve esse diagnóstico, a gente que lida muito com isso também, qual foi o suporte que você conseguiu e como que você fez para ter acesso ao suporte que a Bárbara precisava?
Porque a gente sabe que tem o diagnóstico e o tratamento, mas tem outros suportes também que a pessoa precisa para a interação social, para se descobrir e para desenvolver. Então, quais os suportes que você conseguiu acessar e quais as dificuldades que você teve nesse processo de conseguir acessar o que ela precisava para se desenvolver? Na época que Bárbara teve o diagnóstico, foi com a Leila Landgraf, uma psicóloga maravilhosa, neuropsicóloga que eu amo, né? E então, ela tem a clínica Despertar, que tem todo esse suporte. Então, a Bárbara fazia terapias de rua, terapias de consultório, e trabalho de socialização, terapias em grupo. Então, ela teve todo um suporte da clínica Despertar para que ela conseguisse se desenvolver. E nesse meio tempo, cada terapia que ela tinha semanal, a cada 15 dias, eu também fazia uma terapia dentro da clínica para aprender a lidar com o autismo e aprender a conhecer mais sobre o assunto. Então, assim, suporte, gente, eu tive demais. E tenho até hoje, se eu precisar, tô com uma duvidazinha, eu ligo, ela me atende, sabe? Então, assim, eu tive toda uma bagagem. Graças a Deus, eu tive essa sorte, né, de poder ter esse apoio. Então a gente aproveita e já inclui o seu Sebastião, doutor Sebastião. Sebastião. Nessa conversa, o que é preciso a gente ter de básico, de conhecimento, para lutar por esses direitos? Porque a gente está falando da história da Leide, né? Ela citou a Bárbara, a filha dela, mas a gente está falando também de pessoas que têm algum tipo de patologia, né? Alguma doença que precisa de plano de saúde, os planos de saúde negam. A gente está falando também de pessoas que não são, que têm dificuldade de locomoção e os locais não estão prontos para recebê-los. Todo mundo tem direito de acessar todos os lugares, não é isso? Exatamente isso. Eu acho que a chave principal para o que a gente está falando passa porque ela disse no começo que é conhecimento. A gente está aí há quase 10 anos trabalhando especificamente nessa área de direito à saúde, de acesso à saúde. O acesso à saúde é um direito constitucional, é garantido pela Constituição Federal, só que a efetivação desse direito ele não é tão amplo assim. Mas o primeiro passo passa necessariamente pelo conhecimento das famílias sobre aquilo que a criança tem. Aí a gente pode entrar num outro problema que é o diagnóstico. A gente está... Hoje em dia, assim, o diagnóstico melhorou muito. Só que as pessoas mais carentes, principalmente, elas ainda têm muita dificuldade de chegar até esse diagnóstico, seja de autismo, seja de uma outra doença neurodegenerativa, seja de outra doença. O que a gente tem acompanhado é que as APAES fazem um trabalho sensacional junto a essas pessoas mais carentes e até em alguns lugares que só tem o suporte da APAE, até as pessoas que têm condição financeira mesmo, então a APAE dá esse suporte inicial, só que a gente precisa dividir aqui para esquematizar e entender melhor do que a gente está tratando, em dois grupos. Vamos tratar das pessoas que têm plano de saúde, vamos tratar das pessoas que não têm o plano de saúde. A gente está falando de desigualdade também, né? A gente está falando de desigualdade, mas, por exemplo, hoje em Vitória, aqui onde a gente está, a rede pública municipal de ensino presta um atendimento muito melhor para as pessoas com deficientes do que as redes particulares. Eu ia até aproveitar para falar sobre isso, né? Sobre o atendimento educacional especializado, que é um direito também, né, conseguido pelas pessoas pela lei da inclusão, e que muitas vezes esse direito não tem sido acessado pelas famílias que têm o direito. Não só pelo atendimento, às vezes, como você falou, sobre a PAI, mas cai também muito sobre a escola pública, mas a criança também tem direito ao suporte psicológico, a outros tratamentos que a família não tem, não sabe que tem, né? A escola não exerce, né? Não dá esse direito para a criança, e aí a criança fica prejudicada e o professor sobrecarregado, porque ele não consegue dar o suporte psicológico, por exemplo, para as crianças, né? E a demanda é muito alta. Exatamente. E ainda bate ainda na escola, isso é escola pública. Escola particular ainda tem né, se você for olhar as métricas mesmo, é menor ainda o índice de atendimento educacional especializado das escolas particulares. Então, essas crianças não estão sendo assistidas. E aí, quando a família depara com isso, não tem essa lei, né, não está sendo cumprida, o que ela pode fazer? Como ela pode conseguir? Tá.
Na rede pública, essa discussão ela é relativamente mais tranquila juridicamente, porque você tem instrumentos processuais e legais para exigir que o serviço, que o órgão público, que o Estado, que o município, dependendo da situação, coloque o profissional especializado dentro da sala de aula. Porque um dos direitos, acho que a coisa mais básica ali é que aquela pessoa com autismo ou com outro tipo de transtorno, ela precisa ter uma atenção especial. Precisa ter uma pessoa, um pedagogo, dentro da sala de aula para acompanhar essa criança durante a aula, um assistente mesmo do professor. E aí essa pessoa pode acompanhar 1, 2, 3, 4 alunos, depende do grau de autismo dessa pessoa, depende do grau do transtorno dessa pessoa. A necessidade dela, né? Depende da necessidade. Então, em relação às escolas públicas, uma ação judicial geralmente resolve, os municípios cumprem as decisões judiciais, o Estado cumpre a decisão, lembrando que não pode ser em qualquer escola, tem que ser na escola mais próxima da residência da criança. Quando a gente trata de escolas particulares, esse direito existe, só que a efetivação desse direito ela se torna um pouco mais difícil, porque você entra numa questão financeira. Você pode ou não obrigar a escola a cobrar a mesma mensalidade, mas oferecer um atendimento a mais para essa criança. Então, essas discussões econômicas a gente está tratando, a gente está num país em que você tem uma liberdade econômica ampla, felizmente, você não pode obrigar A ou B a cobrar um preço pré-estabelecido, e nesse meio, nessa miscelânea toda, você ainda tem o que é maior, que é garantir o direito dessa criança. Então, a discussão para a escola particular não é que ela não é possível, ela é possível sim, só que ela é um pouco mais complexa de você conseguir exigir isso efetivamente. E precisa, desculpa, Rebeca, mas você falou uma frase assim, o Estado, a Prefeitura, eles respeitam a decisão, é só entrar com uma ação. É necessário, eu não posso, como mãe, chegar na escola e falar, meu filho tem isso, eu quero matriculá-lo aqui, ele precisa disso, aquilo. Precisa realmente ter que recorrer? Olha, precisa, por quê? Porque a gente está tratando aqui de uma situação em que a escola não foi capaz de fornecer aquilo que a criança precisa. Aí a gente dá um passo atrás e trata da informação. O primeiro passo é o pai saber que o filho precisa daquilo. E ele consegue isso com o diagnóstico. E aí esse diagnóstico vai vir no formato de um laudo médico indicando esse acompanhamento especializado. Ele vai levar esse laudo médico até a escola e vai pedir esse atendimento especial, que é um direito da criança. A partir daí, do primeiro ato dele é o pedido. A partir esse pedido pode ser deferido ou indeferido. O que a gente vê? A escola não diz não. Ela diz, eu vou fazer, eu estou fazendo, espera um pouquinho. Entendi. Então, a partir do momento em que você fez esse pedido à escola e a escola não te atendeu, a partir daí você tem um instrumento jurídico para buscar essa determinação judicial. Aí você vai precisar ajuizar um processo, o juiz vai dar uma decisão determinando que o município ou o Estado preste esse atendimento para a criança, o Estado vai ser intimado e ele vai cumprir essa decisão. Mas passa pela negativa expressa, que geralmente eles não dão, ou por esse ato de enrolar mesmo a família. Olha, isso, semana que vem, volta semana que vem, eu estou tentando, calma, vamos, enfim. Ô Leide, já que ele falou desses casos, né, explicou como é que esse procedimento, como você descobriu que a Bárbara era autista aos 20 anos, acabou que você não recorreu a essas necessidades, esses recursos que as redes, né, por onde ela estudou, por onde ela passou, precisavam. Mas na faculdade, precisou fazer alguma coisa? Não, na faculdade, na época que Bárbara teve o diagnóstico, ela estava saindo de moda, ela estava com crise de pânico e foi para o direito. Foi quando eu comecei a estudar direito também para poder acompanhá-la. E ela teve todo o apoio da faculdade, né, que era uma faculdade de direito. Então, assim, ela foi super bem recebida. Não gostou do curso, claro, né, ficou um pouco tempo, um ano, um período, e foi para fazer medicina veterinária. E também teve todo o apoio da faculdade Multivix. E tem até hoje. Então, assim, eu costumo dizer que eu tive muita sorte, né? É muita sorte mesmo. E antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu queria falar com o nosso patrocinador, porque
A Leide com certeza vai me confirmar depois. Mas não tem nada melhor do que chegar no local e sentir que você está de fato sendo acolhido. A Vila Pindô é um espaço assim. É o único cerimonial infantil não é o único, foi o primeiro do Brasil a receber o selo de amigo do autista. Vamos ver. Você sabia que a Vila Pindô é o primeiro buffet infantil do Brasil a receber o selo de empresa amiga do autista? Isso significa que a nossa vila entende que as ações de inclusão e atenção às pessoas com autismo devem fazer parte da rotina social. Quando eu digo que aqui na Vila Pindô a festa é para todo mundo, é disso que eu tô falando. Vila Pindô, aqui a sua festa é diferente. Vem conhecer! Leide, chegar no local e ver que a sua filha está bem acolhida, bem recebida, que aquele local está preparado para acolhimento, com certeza deve ser um outro sentimento, né? Olha, é uma sensação de alívio, satisfação, felicidade. A gente tem até assim, uns picos de excesso de felicidade, como a Bárbara falou. Mãe, você tem excesso de felicidade, mas assim, a luta, como eu falei, é diária. E você saber que o ambiente está preparado para receber seu filho é muito gratificante. Isso. Até tem uma frase, né? A gente precisa de um adulto consciente e um ambiente preparado. E aí a gente falou muito sobre as escolas, mas a gente tem que entender que esse direito garantido por lei, ele é de todos os ambientes, né? É o ir e vir a todos os espaços. Então, a gente tem que avançar um pouco mais, né? Já é uma questão difícil para a escola, mas tem que entender que a criança ou a pessoa com deficiência, ela tem o direito de estar em todos os locais. Então, ela tem que ter acesso aos restaurantes e a gente ver esse ar, né, igual você falou, de querer dificultar um pouco. A gente está melhorando essa porta, não está pronta, mas vai ficar. Essa aqui a gente vai melhorar. Então, não só acessibilidade estrutural, mas de atendimento, né, às pessoas. Então, o estar preparado, que é o conhecimento, né, que a gente falou sobre isso, e a gente consegue incluir de fato, porque aquilo ali deixa de ser uma coisa diferente e passa a fazer parte da nossa vida. E é bem legal a gente partir de que é todo mundo, por isso que não é só a pessoa que tem alguém na família, é toda a sociedade. Precisa ter o conhecimento da lei, né, que é uma lei, é um direito da pessoa, porque a partir daí as coisas vão ficar mais fáceis, né, quando parte desse conhecimento. Né? E acho também interessante a gente lembrar, discutir dessa maneira, porque quanto mais a gente vê, enxerga a questão, a gente precisa encarar e resolver, não é isso? Exatamente. E quando o direito ele é negado vamos supor, né, a gente falou de pessoas que não têm plano de saúde, a gente falou de pessoas que não sabem dos seus direitos, mas quando elas se deparam, porque às vezes a gente precisa da coisa escancarada, né? Então, quando você está passando pela situação, você consegue compreender. Quando a pessoa está passando por isso, é defensoria pública, quem tem que recorrer? Primeiro é o órgão, depois é a defensoria, o advogado. Fala pra gente. Infelizmente, hoje, a Defensoria Pública ela passa por uma dificuldade estrutural muito grande, principalmente aqui no Espírito Santo. Então, não por falta de vontade da Defensoria, mas por condição humana mesmo, a Defensoria Pública, por vezes, ela não tem condição de dar aquele atendimento na velocidade que a pessoa precisa. Porque agora, quando a gente começa a tratar das pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno, que tem prescrição médica para determinada medicação ou que tem prescrição médica para determinado tipo de tratamento, essa pessoa tem urgência, tanto na medicação quanto no início desse tratamento. Então, do que nós temos visto nesse tempo, um advogado particular tem sido mais eficiente do que a Defensoria Pública, não por uma questão de qualidade, o advogado particular não é melhor que o defensor, mas a Defensoria Pública ela está completamente assoberbada aqui no Estado do Espírito Santo, pelo menos. Então, precisa necessariamente se buscar uma via judicial para conseguir aquilo que a criança precisa. E aí a gente separa de novo entre quem tem plano de saúde e quem não tem plano de saúde. Porque para quem não tem plano de saúde, você vai exigir essa medicação ou esse tratamento especializado do Estado, do município ou da União Federal. Então você precisa procurar um advogado de posse dos laudos médicos, indicando o diagnóstico,
do laudo médico prescrevendo o tratamento, e aí esse advogado vai dar início a um processo judicial para conseguir a popular liminar, que é uma decisão judicial proferida de maneira rápida, que garanta ou não o tratamento que ele está pedindo. Um detalhe muito importante, assim, a gente compreende a angústia da família, a gente compreende que a família quer sempre o melhor para o seu ente querido, para o seu filho, só que quem define o tratamento é o médico. Então, não raras vezes, nós nos deparamos com situações em que o médico prescreve uma coisa, mas na cabeça da família ela quer outra. E aí nós, enquanto advogados, nós não temos como atender a família de um jeito diferente do que aquilo que o médico está prescrevendo. Porque é a prescrição técnica ali de um profissional que vai definir o que a criança precisa ou aquilo que a gente consegue pedir para o juiz. Quando a gente trata de plano de saúde, aí nós temos algumas situações diferentes. Porque, por exemplo, o exemplo do autismo é perfeito. Tem um tratamento do autismo que é sensacional, que é o método ABA. Sim. Hoje já conhecido, mas há 5, 6, 7, 10 anos atrás, ainda era um tratamento inovador. Como existem tratamentos inovadores hoje para outros tipos de doença. Os planos de saúde não forneciam esse tratamento porque diziam que ele estava fora do rol da ANS. E aí as decisões judiciais começaram a se avolumar, mandando o plano de saúde fornecer o tratamento, porque o rol da ANS até aquele momento era um rol exemplificativo e você tinha comprovação técnica de que o método ABA era eficiente. A unanimidade, as famílias que passaram por nós e que fizeram esse tratamento com esse método dizem que realmente é uma coisa muito diferente, faz muita diferença na vida da criança. E aí os planos de saúde começaram a criar centros dentro do plano de saúde, criar centros para prestar esse atendimento pelo método ABA. O que aconteceu? Por um determinado momento, esse tratamento passou a ser eficiente. Só que, com o passar do tempo, enquanto na clínica particular a criança ficava 1 hora com o profissional, na clínica do plano de saúde ela ficava 30 minutos, 20 minutos, havia uma limitação de tempo. Então, não raras vezes, o tratamento que o plano de saúde oferece, ele não consegue atender aquilo que a criança precisa. A criança, às vezes, precisa de um tratamento especializado naquilo. Não é qualquer fisioterapeuta que pode prestar, que pode atender uma criança de 6 meses de idade, de 1, de 2 anos, com problemas neurodegenerativos. Precisa ser um fisioterapeuta especializado. E o plano de saúde não tem esse tipo de fisioterapeuta. Então, a gente tem um tipo de situação em que o plano de saúde nega o tratamento para a criança, por qualquer justificativa que seja, aí você vai à justiça pedir esse tratamento, e você tem situações em que o plano de saúde não tem, nos profissionais cadastrados, credenciados, não tem um profissional que consiga atender naquilo que a criança precisa. Então, para essas duas situações, que são diferentes entre si, para essas duas situações você precisa recorrer ao judiciário para esse tratamento. Muito interessante. E aí a gente vê a complexibilidade, né? Que não é uma coisa fácil. E aí a gente volta no que a Leide falou e o que o Sebastião falou do conhecimento da informação. A Leide teve boas experiências com ambientes preparados, né? Com uma faculdade e tal. E aí, só pra gente dar uma dica, uma sugestão sua, assim. Por exemplo, ambientes que querem se preparar. Quero me preparar para ser um ambiente inclusivo. O que você acha que a gente pode dar de sugestão para o ambiente que quer se preparar? Tanto saber o direito, né, conhecer a lei da inclusão, buscar um profissional que me ajude a preparar o ambiente, especializar a minha equipe para eu dar essa assistência. Tem algum caminho? Olha, eu acho que essas empresas, esses ambientes que querem se preparar, eles podem buscar apoio junto à secretaria da prefeitura, aos órgãos de inclusão que estão dentro do município. Ele pode buscar apoio junto ao próprio Ministério Público e ele pode buscar apoio junto a instituições como a APAE, por exemplo. Sim. Porque é como se fosse um pedido de ajuda. Olha, eu quero me adequar, como que eu faço? Se você quer cumprir uma norma pública, nada melhor do que você procurar um órgão público perguntando a ele o que você precisa fazer para se adequar. Porque dentro dessas instituições você tem os profissionais
os terapeutas, os psicólogos que vão te auxiliar Já nesse estão ali processo. caminhando nesse processo, né? Não Exatamente. precisa fazer uma coisa, não, eu vou ter que criar aqui. A solução está ali, eles já estão fazendo. Então a gente tem que se ajudar. São pessoas, exato, são pessoas que estão acostumadas a fiscalizar ambientes e dizer o que está errado ali. Sim. Então, quando você vai até eles e fala, olha, eu não sei se eu estou certo, mas se eu não tiver, eu quero ficar, me ajuda. É o melhor, na minha concepção, é o melhor jeito de você se adequar. E evita o embate, né? Porque aí você já está caminhando junto. Exato. A gente vai caminhando para o final, mas antes da gente encerrar, eu queria... primeiro eu vou ler alguns dados, mas perguntar para a Leide a última pergunta. Você fez faculdade de administração, de marketing, mas aí a Bárbara entrou na faculdade de Direito, você resolveu fazer a faculdade de Direito e se formou. Isso foi para estar mais preparada para os seus filhos, para o que vem pela frente? Foi uma forma também de buscar esse conhecimento que a gente veio falando aqui? O que foi? O que te motivou? Na verdade, eu tinha feito administração, marketing, fiz MBA. Quando Bárbara começou com as crises de pânico dela, e ela queria voltar a estudar, mas não conseguia ficar na faculdade por medo, quando ela tinha um momento de crise. E aí veio a ideia, eu falei assim, gente, por que estudar? Né? Estudar é bom demais. Falei, filho, eu vou fazer faculdade de Direito com você. Meu esposo, não. Falei assim, vou. E aí eu fui para a faculdade de Direito, amei o curso, me apaixonei e a Bárbara não conseguiu ficar. Não gostou, foi para Medicina Veterinária, eu concluí o curso e ela está terminando Medicina Veterinária agora. E o que você tem a dizer para as famílias que se deparam com o diagnóstico? Abraçar o seu filho, aceitar a condição do filho, é o primeiro passo para que o seu filho desenvolva. Porque o que eu vejo muito é os pais, eles negarem o diagnóstico do filho. Esse é o passo mais difícil. Então, quando você aceita o diagnóstico, você vê, meu filho é diferente e ninguém precisa ser igual mesmo. Exato. Então, tudo muda. Então, assim, eu nunca vi algo diferente na Bárbara que fosse nada esquisito. A minha filha é normal. Ela tem uma condição que é o autismo. Ninguém precisa ser igual mesmo, então vamos abraçar e fazer o que for de melhor para que ela tenha uma qualidade de vida boa, ela e nossa família. Isso aí. Não há mais tempo da gente silenciar, como a gente viu aqui, a importância da informação, do conhecimento, para a gente fazer com que o desenvolvimento aconteça, de fato, né? Então, para lutar pelos direitos, como a gente viu aqui, é uma luta, né? Uma luta diária, mas que não precisa ser sozinho, né? A gente tem que lutar junto para que isso seja mais fácil para todo mundo, para a gente conseguir respeitar quando a gente estiver nessas situações e para que a gente consiga também utilizar esse conhecimento, essa pedagogia, essa didática ao nosso favor nessa construção diária, para que cada dia a gente consiga diminuir, né, a exclusão e viver essa inclusão de uma forma mais completa. Então, agradecer a Leide, foi assim muito gratificante ter a sua experiência aqui, ver uma mãe abraçando tanto a causa desse jeito e a gente precisa incentivar também e ver que existem caminhos e possibilidades, né? Sebastião também, porque o conhecimento é maravilhoso. Vai, Dani. Obrigada para vocês por estarem aqui, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Desenvolver.